O texto da nossa mensagem encontra-se em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Digam todos amém. Oremos nesse instante. Bendito e eterno Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e entre as grandes coisas extraordinárias que o Senhor tem reservado para a nossa vida, o privilégio de nós estarmos com a Tua palavra aberta diante de nós para meditarmos nestes sagrados ensinamentos. Bendito Deus, nós oramos agora para que o Senhor envolva as nossas vidas com o manto da Tua graça, do Espírito Santo. Que o Senhor envolva as nossas vidas de tal maneira que os nossos ouvidos sejam ungidos, santificados, para que nós tenhamos condições de ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem reservado para os nossos corações. Bendito Deus, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém, amém. Digam glória a Jesus. Amados irmãos, dentro das Sagradas Escrituras, nós encontramos uma infinidade de orientações, de mensagens, e à medida que nós vamos dando valor na palavra de Deus e nos seus sagrados ensinamentos, nós percebemos que a nossa vida de comunhão com Deus, o nosso relacionamento, a nossa vida na presença de Deus vai melhorando. No entretanto, nós vivemos aqui neste mundo
e nós somos desafiados. Chegam de forma inesperada diferentes problemas, e para todas estas batalhas que temos que enfrentá-las, Deus, na sua palavra, no seu cuidado, no zelo eterno, Ele dispensou uma soma enorme de orientações para que em todo o tempo estejamos preparados para enfrentar todas e quaisquer batalhas que apareçam. Por exemplo, uma coisa que o ser humano não concebe é o fato da morte física. Neste texto que nós lemos, mostra-nos com clareza, nas palavras do Senhor Jesus, algo muito importante a respeito do enfrentamento do dia da eternidade, ou quando a nossa vida física se findar aqui na terra, como nós deveremos enfrentar a eternidade. É certo que muitas pessoas têm a concepção de Deus voltada única e exclusivamente para as coisas que dizem respeito à vida terrena, à vida física. As pessoas não têm muita preocupação em relação às coisas eternas. E algumas pessoas chegam até a dizer que a sepultura é um fim de todas as coisas. Mas nós aproveitamos para lançar esta interrogação: a sepultura é um fim? Jesus disse que não. E convenhamos que Jesus é a maior autoridade no assunto. Quando se fala a respeito de enfrentar a morte, Ele é a maior autoridade, justamente porque foi Ele que deixou-se pregar na cruz, deixou-se que as pessoas o crucificassem, justamente porque, mais do que qualquer outro ser, sabe lidar com a morte. Ele tinha tanta convicção de passar desta vida para outra, que em momento algum teve dificuldade de lidar com a morte. Inclusive porque ele se autoafirmou, dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ora, se ele disse que ele é a vida, e no caso, se alguém morrer, ele é a ressurreição, convenhamos que mais uma vez Jesus é a maior autoridade no assunto. Porque nós somos desafiados pela própria razão. E a razão determina que hoje nós estamos um dia mais perto da nossa sepultura do que nós estávamos ontem. Eu e você e todos os seres humanos que estão vivos em cima do planeta Terra estão caminhando para o dia do sepultamento. Se nós perguntarmos para as mais diferentes religiões, cada um terá dito de conformidade com o seu espírito religioso, com a sua concepção religiosa. Alguns entregam inteiramente aos cuidados da própria religião que a pessoa confessa, como que se a religião fosse a responsável para dar conta onde a pessoa deverá morar nos dias da eternidade.
Se nós examinarmos as Sagradas Escrituras, especialmente nos Evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, e também nas cartas apostólicas, nós teremos uma orientação bastante diferente da concepção de muita gente lá fora. As Sagradas Escrituras, elas mostram que muitos erram e muitos acertam. Evidentemente que o povo ficava maravilhado em ver Jesus tocar um leproso e o leproso ficava purificado. Quem não fica maravilhado de ver um milagre como este? Quando Jesus chegava perto de uma pessoa endemoniada e repreendia o demônio, e o demônio saía, o povo ficava maravilhado. Jesus abria os olhos dos cegos, fazia os paralíticos andar. Mas Jesus trazia consigo uma preocupação transcendente àquilo que o ser humano imagina. Estava também preocupado com a nossa eternidade. Preocupado com a eternidade da alma daquelas pessoas que estavam com ele. Ele queria sim libertar, ele queria sim operar milagres, ele queria ver o povo alegre, ele queria ver o povo cantando, ele queria ver o povo transformado, ele queria que o remorso, a tristeza, a angústia, a amargura, todos os males que assolavam as vidas das pessoas, que aqueles males desaparecessem. Jesus queria que isso acontecesse, mas ele ainda olhava mais além. Ele estava preocupado também com aquilo que muitas vezes o ser humano deixa de se preocupar, com a eternidade da alma. Onde passarás a eternidade? É uma interrogação, merece uma resposta. Alguém continuaria insistindo, dizendo: eu não sei. Eu acho que a minha eternidade fica nos cuidados de Deus, Deus é que sabe. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus dá uma soma enorme de orientações da necessidade de nós estarmos preparados, porque as Sagradas Escrituras nos revelam que muitas pessoas erraram fragorosamente e caíram no abismo e foram para a perdição, e da perdição eles nunca mais sairão. Logo, nós entendemos que é imprudente dizermos: a nossa eternidade está nas mãos de Deus, Deus faça como Ele quiser. Porque Deus devolve esta responsabilidade e diz que nós é que vamos dar conta desta situação. O nosso falar, o nosso agir, o nosso comportamento, o nosso viver, se somos sinceros ou não, se somos sinceros ou hipócritas, se somos sinceros ou fingidos, Deus estará olhando para o íntimo do nosso coração, estará esquadrinhando os nossos pensamentos, as nossas intenções, e Ele está ditando na sua palavra que este nosso comportamento determinará onde é que nós vamos morar no dia da eternidade. Então Jesus propôs esta parábola, e esta parábola diz tudo. E Jesus começou logo contando para os seus espectadores que estavam ali. Ele começou logo dizendo: existia numa determinada cidade, num determinado lugar, 2 homens. Um chamava-se Lázaro, o outro era um homem rico. Lázaro era um homem que vivia uma vida de acordo com a vontade de Deus, e ele morreu e foi para o paraíso, foi para a salvação eterna, foi para o seio de Abraão. E naqueles dias morreu também aquele homem rico, e aquele homem viveu uma vida regalada na terra, porém uma vida desordenada em relação à sua comunhão com Deus, e por isso ele foi para a perdição eterna. Jesus com certeza não estava aqui estabelecendo uma tabela, dizendo que todos os pobres vão para o céu
e que todos os ricos vão para o inferno. Nós não podemos entender assim, porque Jesus não fixou esta tabela dizendo que todos os ricos estão fadados ao inferno e que todos os pobres estão fadados ao céu. Isto não é verdadeiro. Existem ricos que também vão para o céu, e existem muitos pobres que também vão para o inferno. Agora, Lázaro era um servo de Deus, e quando ele partiu, ele estava preparado para encontrar-se com Deus. Só que um entra na felicidade eterna e outro entra no inferno. Quando o rico estava atormentado lá no inferno, na perdição eterna, ele estava sendo queimado e atormentado nas labaredas do inferno. E ele ali naquele sofrimento tremendo, ele começou a gritar, para ver se alguém do céu ouvia a sua voz. Então ele começou a dizer assim: ó Abraão, venha ajudar, venha socorrer. Ó Abraão, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua aqui no inferno, porque eu estou atormentado. O que é impressionante, irmãos, é que os que vão para o inferno sabem certinho os que foram para o céu. Não viveram a vida cristã correta porque não quiseram, mas que sabem, sabem. Como é que ele, o rico, estando no inferno, ele sabia que Lázaro tinha ido para o céu? Como é que ele sabia disso? É porque aqui na terra já dá para conhecer muito bem quem que é fiel, zeloso, temente a Deus, e dá perfeitamente para conhecer quem que é leviano, quem que não tem temor de Deus, quem que não é zeloso, quem que não leva Deus a sério. Dá perfeitamente para perceber. A prova está aqui. O rico, estando em tormentos, pediu que Abraão falasse para Lázaro molhar o dedo na água, ir lá no inferno, refrescar a língua dele, do rico, porque ele estava atormentado. Aí ouve-se uma voz. Era agora uma voz de resposta, dizendo: não há possibilidade. Não há possibilidade de Lázaro sair daqui do céu e ir aí refrescar a sua língua no inferno. Porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo de separação. De tal maneira que os que estiverem no inferno nunca passarão para o céu. E quem estiver no céu nunca passarão para o inferno, porque são dois lugares definidos e definitivos e separados por um abismo intransponível. Mas Jesus continua explicando que o rico, lá nos tormentos do inferno, ele não cessou de reivindicar ainda alguma coisa que ele achava que ele tinha direito. Ele estava achando que, estando atormentado no inferno, ele tinha o direito de ter a língua refrescada. Ele estava achando que, estando no inferno, ainda ele podia receber alguns favores de alguém que viesse do céu. Como também ele achou que, estando no inferno, ele poderia pedir que alguém do céu fosse lá na terra para evangelizar os seus 5 irmãos que ainda estavam morando lá na terra. E isto também não lhe foi concedido. Está escrito aqui neste texto que do céu houve uma resposta, dizendo: lá na terra tem os profetas, lá na terra tem as palavras de Moisés, tem a palavra de Deus. E ele insistiu dizendo: não, mas se alguém dos mortos forem lá na terra e avisarem que tem que se converter,
que tem que se arrepender dos pecados, que tem que abandonar os vícios, que tem que abandonar os maus hábitos, e a pessoa se transformar, então a pessoa não virá para cá. E ele insistia dizendo: eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que os meus irmãos venham também para este lugar de tormento. E a informação que foi dada é que lá na terra tem os servos de Deus pregando a palavra. Lá na terra tem os anunciadores escolhidos por Deus, ungidos por Deus, para pregar a salvação. E ainda ficou dito que se as pessoas aqui na terra, no caso 5 irmãos daquele homem rico, se eles não dessem ouvidos para a palavra de Deus, se eles não dessem ouvido para os mensageiros de Deus, para aqueles que se ocupam em anunciar as boas novas de salvação, jamais eles darão ouvidos para um espírito de um morto que aparecer. Já pensou que horror a pessoa pensar na possibilidade de um morto sair do inferno e aparecer na rua? A gente não sabe com que roupa, a gente não sabe com que aparência. Imagine, por exemplo, se for uma caveira pura, né? Uma caveira chegar assim e falar: olha, eu sou o morto que já morri há 10, há 15, há 20 anos atrás, e eu estou no inferno. E eu recebi uma ordem para vir aqui na terra avisar vocês, para vocês não caírem nessa idiotice não. Essa idiotice que eu caí, eu recebi uma ordem do céu para avisar vocês, para vocês não irem para o inferno não. Eu prefiro ficar aqui dentro da nossa igreja do que ouvir uma pregação de uma caveira, de uma alma penada no inferno. Eu prefiro ficar aqui cantando hinos junto com os irmãos e atentando bem para a palavra de Deus. De maneira que, irmãos, o que nós descobrimos com isso tudo? A primeira coisa que nós descobrimos nesta parábola é que, conforme São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, existem 2 caminhos. E lá no versículo 13 do capítulo 7 de São Mateus, diz-nos a palavra que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que a encontram. São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Então nós aprendemos nesta parábola que tem só 2 caminhos. Querendo ou não querendo, as pessoas estarão encarando ou o caminho A ou o caminho B. Isto valeu para todas as pessoas que já passaram aqui na terra. Isto vale para nós outros que estamos vivos aqui na terra. E isto valerá para todas as gerações futuras. 2 caminhos ficaram estabelecidos por Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que a nossa conduta aqui na terra determinará onde nós haveremos de morar no dia da eternidade. E isso nós encontramos aqui no versículo 25 deste mesmo capítulo. Ainda uma terceira coisa que nós aprendemos, que o inferno, ainda que muitas pessoas deem gargalhadas, muitas pessoas zombem, eles fazem até musiquinha de carnaval para poder zombar do inferno. Mas acontece que o inferno não é uma invencionice. O inferno é um lugar real, pregado, explicado, detalhado pelo Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que falou da possibilidade de alguém errar e, em errando, irem para este lugar de tormento. Então o inferno é um lugar real, e nós encontramos a afirmativa disso no versículo 24. Ainda nós aprendemos uma quarta coisa, que a ida para a eternidade
é uma ida sem retorno. Ao homem está determinado: uns vivem mais, outros vivem menos, uns vivem melhor, outros vivem pior. Mas eu faço uma pergunta: quando todas as pessoas estiverem lá na eternidade, que diferença fará se a pessoa viveu melhor ou pior? Se viveu de forma mais rica ou de forma mais pobre? Que diferença fará se a pessoa morou numa casa melhor ou numa casa pior? Que diferença fará quando a pessoa estiver lá na eternidade? Fará diferença, sim, se a nossa trajetória aqui na terra for inteligentemente moldada pela palavra de Deus. Se nós vivermos aqui na terra sempre humildes, na presença de Deus, dizendo: Senhor, guia os meus caminhos, como orava fervorosamente o salmista, dizendo: ó Deus, guia os meus pés por caminho plano, guia os meus pés na retidão dos teus caminhos, ensina-me a andar e viver de tal maneira que a minha vida seja para a honra e glória do teu nome. Quantas vezes que cantando e salmodiando, o salmista se expressou dizendo que a sua vida só tinha sentido, a sua vida só tinha valor se fosse viver para a glória de Deus, se fosse para viver de conformidade com a soberana vontade de Deus, porque ele, o salmista, sabia que se ele vivesse fora dos propósitos de Deus, ele poderia errar o alvo, ele poderia errar como muitos erraram. Ele não queria errar, ele sabia a diferença, e quando a pessoa sabe a diferença, então sabe perfeitamente o que escolher. Na palavra de Deus está dito que Deus coloca dois caminhos na nossa frente: o caminho da vida e o caminho da morte. E ele pergunta, nos desafiando: qual deles você escolherá? O caminho da vida eterna ou o caminho da perdição eterna? Qual caminho você escolherá? É evidente, é óbvio que inteligentemente nós escolheremos o caminho da vida. Se nós perguntarmos aqui para a nossa igreja nesta noite: quem aqui está disposto a ir morar no inferno, como o rico aqui da parábola? Sem dúvida que as pessoas diriam: não, eu não quero, Deus me livre disso, eu não quero ir para o inferno. Mas, irmãos, mais importante do que dizermos não queremos ir para o inferno, mais importante é nós vivermos uma vida cujo padrão Deus não venha nos lançar no inferno mais tarde. E nós somos cônscios da nossa responsabilidade. Em quinto lugar, nós aprendemos que não existe lugar intermediário. No versículo 22 e no versículo 23, elimina a possibilidade da existência do purgatório. Nós perguntamos para a pessoa: você vai para o céu? E a pessoa responde: não, para o céu eu não vou. Nós perguntamos para a pessoa: você vai para o inferno? Ah, não, para o inferno também não, porque para o inferno Deus de amor não vai mandar a gente para o inferno. Onde que se viu um Deus de amor mandar a gente para o inferno? Aí a gente continua perguntando: para o céu você acha que não dá para ir? Aí perguntamos: aí você vai para o inferno? Não, para o inferno também não vou, porque o inferno não é o meu lugar, Deus me livre, para o inferno eu não quero ir, o inferno é lugar mais próprio para os demônios, para o inferno eu não quero ir. Aí a gente pergunta uma terceira vez: você vai para onde então? Aí a pessoa diz assim: eu vou para o purgatório. O purgatório seria a coluna do meio, né?
Entre uma coisa e outra, ele fica assim procurando onde que estão as conveniências. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela nos chama a atenção para nós nos definirmos. Onde passaremos a nossa eternidade? É uma pergunta e ela merece uma resposta. Enquanto nós temos inteligência, porque algum dia a nossa inteligência pode caducar. Enquanto nós temos ouvidos, porque algum dia os nossos ouvidos poderão se ensurdecer. Enquanto os nossos olhos estão enxergando, a ideia humana leva-os para o purgatório, mas na verdade o purgatório não existe. O céu é o privilégio dos salvos. O céu, irmãos, é um lugar reservado para os filhos de Deus. O céu é o lugar reservado para aqueles que amam Jesus, para que amam a sua vinda, aqueles que valorizam o fato que diz lá em São João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o grande amor de Deus trazendo Jesus. E no versículo 17, porque Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, depois que a pessoa tem todo este conhecimento, depois que a pessoa tomou ciência de toda a dádiva divina, aí, como disse aquele famoso pregador, a pessoa já não precisa mais ser condenada pelos seus pecados, mas será condenada sim pela rejeição, porque resistiu à verdade. São aqueles que serão condenados não pelos pecados propriamente dito que tenham cometido, que os levará à condenação, mas serão condenados pela quantidade de verdades que rejeitaram, pela quantidade de verdades que resistiram, pela quantidade de verdades que não abraçaram. O amor de Deus foi revelado ao ser humano, mas o ser humano sente-se impactado por causa dos seus pecados, e por causa dos seus pecados, então rejeitam os grandes e eternos propósitos de Deus. Em sexto lugar, nós aprendemos que não dá para tentar socorrer alguém na terra depois que a pessoa já partiu para a eternidade. Então, este é um problema que precisa ser resolvido aqui entre nós. Neste mesmo capítulo, no versículo 30 e 31, mostra-nos que não há possibilidade de alguém nem que está no céu e nem que está no inferno. Alguém estando no inferno, não adianta ter espírito missionário depois que está no inferno e fala: ah, meu Deus, se eu soubesse disso, eu teria comprado um alto-falante e eu sairia na rua. Enquanto um sai vendendo banana, vendendo laranja, vendendo abacaxi, vendendo pãozinho barato, eu sairia com alto-falante pregando o evangelho. Mas depois que está no inferno, não adianta virar missionário. Nós temos que ser missionários aqui, nesta vida. E também, se alguém for para o céu, não precisa ficar tão maravilhado lá no céu, ficar tão fascinado lá no céu, ao ponto de dizer: não, eu não vou ficar aqui no céu, não vou, porque eu tenho uma missão lá na terra. Eu tenho que voltar lá na terra, e eu vou chegar lá na terra, e eu vou falar para as pessoas, mas eu vou falar no duro mesmo. Eu não vou pregar com moleza não, eu vou pregar no duro lá na terra. Eu vou dizer para o povo que as ruas são de ouro e de cristal. Eu vou pregar que as portas são grandes pérolas.
Eu vou falar para as pessoas que lá no céu não tem noite, é um dia eterno, porque o Cordeiro de Deus é a lâmpada que ilumina, Ele é a luz resplandecente, Ele é a aurora eterna. Lá não há entardecer, lá não há anoitecer. Então não vou ficar aqui no céu não, eu vou lá na terra, eu vou falar para o pessoal, eu vou ficar contando, dizendo: olha, eu vou contar mais ainda. Do lado direito o céu é assim, 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 assado. Do lado esquerdo ele é assim, assim, assado. Para frente ele é assim, para cima ele é maravilhoso, do outro lado é mais maravilhoso. No trono de Deus sai um rio de água viva, de água cristalina. É o rio que sai do trono de Deus para saciar a sede espiritual de todos os que estão sequiosos. Eu vou na terra contar para todo mundo que o céu é muito maravilhoso. Lá no céu é um esplendor eterno, lá no céu é uma melodia celeste que envolve todo o paraíso, e um gozo inefável está no coração de cada pessoa, que jamais qualquer mortal da terra pôde imaginar. Então eu vou me ocupar de andar pela terra e explicar para as pessoas que, olha, perder o céu é o maior prejuízo que existe, porque quando Deus ofereceu o céu para o ser humano, na verdade Ele devolveu a maior riqueza que há. Se a pessoa ficar pensando nessa possibilidade, também não há possibilidade de ninguém sair do inferno para vir mostrar os horrores do inferno, porque Jesus já explicou como que é lá. E todos devem fazer o favor de acreditar que o que Jesus falou é verdade, porque Jesus já determinou quem é que vai pregar essas maravilhas. Esta é minha responsabilidade e esta é sua responsabilidade, meu irmão. Anunciar as boas novas de salvação, falar que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus faz maravilhas. Esta é a nossa responsabilidade. Irmãos, para concluir esta nossa palavra, queremos continuar afirmando que Jesus, Ele nos garante vitória de ponta a ponta. Jesus, para mostrar a garantia que Ele dá da nossa vitória, Ele venceu o mundo de pecado, Ele venceu o tentador, Ele venceu a própria morte, Ele ressuscitou, Ele compareceu na presença dos apóstolos lá na Galileia após a ressurreição, e Jesus teve oportunidade de dizer para os apóstolos: agora todo o poder me é dado no céu e na terra. Todo o poder. Ele não disse um pouco do poder, Ele não disse algum poder, mas Ele disse todo o poder. O poder de ponta a ponta foi conferido a Jesus. Ele disse: o Pai me confiou todo o poder no céu, todo o poder na terra. Existe um só poder e o Pai entregou nas minhas mãos. E falou para os apóstolos: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, ide por toda a terra, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo quanto eu vos tenho ensinado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E este ide de Jesus, meus irmãos, soa nos nossos ouvidos como um apelo do céu. Ide. Quem deve obedecer este ide? Este ide, eu e você. Todos que confessam o nome de Jesus têm a grande responsabilidade de obedecer o que Jesus ensinou, pregar, ensinar para todas as pessoas que dois caminhos
estão colocados na nossa frente. E vale a pena a gente sempre repetir esta interrogação, que foi o próprio título desta mensagem: onde passarás a eternidade? Se a pessoa não tiver uma resposta satisfatória, aí você já entra pregando o evangelho de ponta a ponta, porque o evangelho é a resposta para esta pergunta não respondida. Basta você perguntar para alguém: onde você passará a eternidade? E a pessoa começa a vacilar, você já entra explicando que a maior autoridade para responder aonde é que nós vamos passar a eternidade é o Senhor Jesus Cristo, o Rei de toda a glória. Amém, meus irmãos? Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo,